É um absurdo, os valores estão investidos. Uma mulher trans presidindo a Câmara do Direito das Mulheres do Brasil. É um absurdo que a Erika Hilton, que não sabe o que é menstruar, não sabe o que é ter cólica, não sabe as dificuldades que uma mulher passa todos os dias. Erika Hilton que não gesta, Erika Hilton que não tem útero. Erika Hilton, Erika Hilton, Erika Hilton. Esse está sendo, né, o posicionamento das pessoas que não concordam com a nova presidência da Câmara do Direito das Mulheres do Brasil, e é óbvio que eu não concordo com esse tipo de posicionamento, né. Mas é claro que eu vou falar nesse vídeo sobre a minha perspectiva baseada, né, nessa situação toda. Não pretendo, né, que seja um vídeo muito longo, mas eu quero falar só sobre alguns pontos que eu acredito que devem ser ressaltados, principalmente nessa situação que está tocando num ponto muito delicado, né, de muitas pessoas. Então, eu quero primeiramente falar sobre a Erika Hilton e sim, sobre ela estar ocupando esse cargo de presidência, né. Tá tendo vários problemas e muitas pessoas estão falando, né, falando: "Erika não me representa, Erika isso, Erika aquilo", mas é importante a gente ter uma visão geral, né, sobre qualquer tipo de assunto que for abordado e etcétera. Há 2 anos, por exemplo, se a gente for falar sobre questões de representatividade, a Comissão do Direito das Mulheres eram presididas apenas por homens, muitos deles cis, héteros, brancos, e a mobilização feita nesse momento nunca foi feita naquela época, por exemplo. Então, isso abre um questionamento. Será que isso realmente é preocupação com o direito das mulheres? Então, é importante ressaltar esse assunto. Agora falando sobre questões de representatividade baseado no meu ponto de vista, claro que nenhuma presidência ou qualquer cargo legislativo, político, vai representar todos, assim como Érica não representa todas as mulheres trans, não representa todas as mulheres cis, e assim também como se fosse uma mulher cis não representaria todas as mulheres, né. E é claro que a gente tem que olhar por esse ponto de vista, porque um cargo político é para fazer atos políticos. Então, se a pessoa tem capacitação para fazer qualquer tipo de legislação ou regra, não tem objeções relacionadas a isso, né. E quando a gente para olhar sobre os direitos em si, fica muito à mercê da perspectiva das pessoas, né. Esse posicionamento que as pessoas estão tendo contra, será que é mesmo preocupação com as mulheres? Será que essas pessoas estão realmente preocupadas com o direito das mulheres em si? Se a gente parar para ver numa visão geral, a gente percebe que nunca a Comissão do Direito das Mulheres teve tanta notoriedade, teve tanta visibilidade como está tendo agora. Então, a importância, lá no fundo, é outra. A importância é o preconceito escancarado. Na verdade, essas pessoas não estão preocupadas com o direito das mulheres e sim. Nunca estiveram, porque nunca estiveram por dentro do assunto. Se a gente for olhar para uma questão de estatística, a palavra comissão em si nunca foi falada com tanta frequência. Então, de repente, está tendo essa importância toda. Então, é importante ser franco, né, nesses momentos, né. Claro que é o preconceito em si que está falando mais alto nesse momento tão importante de uma pessoa e é contra uma pessoa tão capacitada, tão, formada para o cargo como a Erika Hilton. Então, esse ponto é muito forte. Mas, por outro lado, serve para reflexão, né, e atenção para essa situação que sempre teve, né, a questão do preconceito, mas que agora dá para ver com mais clareza e dá para ver com olhares, né, de perspectivas diferentes sobre como é tão forte ainda, sobre como o preconceito cega as pessoas, sobre como o preconceito mascara muitas pessoas, assim como tem pessoas que tentam mascarar muitas vezes o preconceito. Mas a situação, os problemas reais, né, envoltos a esse tipo de situação nunca s têm
tanto valor como esse, né. As pessoas preferem muito mais olhar para esse ponto de vista, ao invés de se aprofundar mais e ao invés de olhar para a verdade, de fato, ao invés de olhar para o que realmente interessa, né. Então, eu acho, assim, que a pessoa tem que ser capacitada. Pelo fato de ser uma mulher trans, agora tem toda essa visibilidade, toda essa importância. Então, é muito preocupante. Isso só escancara o quanto a mente de muitos brasileiros estão sobre um ruído, sobre um breu, né? De preconceitos e crenças que não vão levar ninguém a lugar nenhum. O que eu tenho certeza é que Erika Hilton é super capaz de fazer o que ela faz, o que ela sempre fez, agora sim na Câmara, na presidência da Câmara do Direito das Mulheres, né. Mas enfim, só para fechar, tem questões biológicas, né, tem questões, né, que mulheres cis passam que a Erika Hilton não viria a passar, né, da porém, se a gente for olhar mais a fundo, mais uma vez, a câmera não é composta apenas pela Erika Hilton. Se forem falar, por exemplo, de cólica menstrual, distribuição de absorventes, tem mulheres cis também comandando a câmera. Então, sobre essas questões biológicas ou de vivência, não teria o porquê, é toda uma equipe assessorial, né. O fato da Erika Hilton estar na presidência, à frente disso, não tira as outras visões. A cegueira sobre o assunto é muito grande, né, mas é importante a gente ver com uma visão mais ampla. Eu acho que foi uma excelente escalação e que não deve ter esse auê todo, né, que as pessoas estão dando. Eu acho que as pessoas precisam olhar para o que de fato tem importância e para o que de fato interessa. Então, esse é meu ponto de vista. E eu acho que algumas palavras ficaram muito repetitivas, né, porque meu vocabulário é um pouco assim, mas eu acredito que minha visão eu consegui passar sobre essa situação tão importante, né. Então é isso, um beijo e fiquem com Deus e juízo, hein. Obrigado.